Parte 2. Então, substâncias moleculares. As substâncias moleculares são aquelas em que na sua composição ocorrem ligações covalentes. Elas podem ser encontradas nos 3 estados físicos, porque o intervalo de temperaturas de fusão e ebulição entre as substâncias que formam essas substâncias moleculares, esse conjunto, é muito grande. Por exemplo, do gás hidrogênio é menos 258,2, se não me engano, a temperatura de fusão dele, do gás hidrogênio. Já da água, que é uma outra substância molecular, a temperatura de fusão dela é 0 graus Celsius, quer dizer, é um intervalo muito grande. Então, as substâncias moleculares, elas podem ser encontradas nos 3 estados físicos na natureza e elas são maus condutoras de energia, apesar de ter algumas que, quando dissolvidas em água, também podem ter aí a condução de energia. Essas soluções são chamadas de soluções eletrolíticas, mas são poucas, tá? Soluções moleculares, as substâncias moleculares, via de regra, elas são maus condutoras de energia, porque as ligações covalentes não são quebradas quando ocorre a adição de água. Tudo bem? Agora, eletronegatividade, ligações apolares e polares, polares e apolares. A gente vai falar aqui primeiro da eletronegatividade. O que seria isso, eletronegatividade? Eletronegatividade é a característica que um elemento químico tem de buscar um elétron quando ele já está numa ligação. Então, eu estou em uma ligação com... Eu não, né? Tem 2 elementos que estão numa ligação. Esse elemento, ele é mais eletronegativo, ele tem mais força para atrair o par de elétrons do que esse. Consequentemente, o par de elétrons que vai ser compartilhado entre eles vai ficar deslocado mais próximo daquele elemento que for mais eletronegativo. Essa eletronegatividade é uma característica que está tabelada na nossa tabela periódica. Quando a gente olha para a tabela periódica, a gente consegue identificar qual elemento é mais eletronegativo ou menos eletronegativo, que daí se diz eletropositivo. Para a gente fazer essa observação, é simples, porque basta a gente olhar. Quanto mais para a direita um elemento estiver, ele é mais eletronegativo, ele tem mais tendência a puxar este elétron na ligação. Além de quanto mais para a direita, ele tem que também estar, a gente vai considerar quanto mais para cima ele estiver. Com exceção dos gases nobres, que é a última coluninha da tabela, porque eles não têm característica de atrair nada, eles são estáveis. Então, o elementinho que está aqui, que é o flúor, é o elemento que possui a maior eletronegatividade. E os estudos foram baseados com base na fixação do elemento flúor e a partir dele foram feitas as experimentações, tá? Agora, por que isso acontece? Então, coloquei para vocês aqui o elemento químico flúor, o átomo dele, o desenhinho e o cloro para a gente comparar. A gente sabe que o núcleo de um átomo ele é positivo, é onde fica a carga do nosso átomo, do nosso elemento. Então, aqui no núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons. Os prótons são positivos. Os elétrons a gente sabe que eles são negativos. E cargas opostas se atraem. Consequentemente, esse núcleo que é positivo, ele vai atrair os elétrons, né, que estão aqui. E quanto menor for a distância do núcleo até a camada de valência, maior vai ser a sua força de atração. Imagina que você pega 2 ímãs, polo positivo e polo negativo. Coloca eles bem pertinho, eles vão se juntar. Quanto mais a gente afasta, menor é a atração entre eles. E aqui acontece da mesma forma. Essa distância, quanto menor ela for, maior é a atração, é a força de atração do núcleo para os elétrons da eletrosfera. Agora aqui o cloro. O cloro, ele tem 3 camadas. Ele para na 3ª camada da eletrosfera. O flúor, ele para na 2ª camada. Então, a distância do núcleo
do cloro até a camada de valência do cloro, ela é maior do que a distância, ó, Dzão aqui é maior do que Dzinho. Então, a distância sendo maior, a força de atração é o inverso, é menor. Tudo bem? Então, a eletronegatividade tem a ver com a distância do núcleo à camada de valência do átomo, porque quanto menor for a distância, maior é a força de atração. E olhando para a tabela periódica, a gente consegue identificar qual elétron, qual átomo aqui seria mais eletronegativo. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui o elemento X e aqui eu tenha o elemento Y. Eu quero saber qual deles é mais eletronegativo. Bastante simples, quanto mais para a direita, já ganhou. Se esse aqui está mais para a direita do que esse, não importa se ele estivesse mais para baixo, se ele está mais para a direita, ele já ganhou. Se eles estivessem na mesma linha, na mesma coluna, perdão, aí sim, eles não tem como eu comparar quem está mais para a direita, então aí eu olho quem está mais para cima. A partir disso eu consigo identificar qual elemento é mais eletronegativo do que o outro. Fechado? Agora vamos para as ligações polares e apolares.